Já separava. Ali na educação física era muito legal. Era uma brincadeira, né? Não era uma coisa séria, mas a gente nem tinha esse acesso. Primeiro não existia internet. Sim. Depois não existia esse acesso da onde eu venho, tudo ao feminismo, o que era, o que não era. Então a Sim. gente não tinha muito. Falo que é bom, foi bom essa fase. Depois que eu, né, fui ganhando, né, enfim, caminho, fui vendo o mundo que eu fui entendendo o machismo, né, essa falta de abertura. E indo e voltando à escola, tinha esse time da escola que fazia muito sucesso lá. Então as meninas da escola, na hora do recreio, era todo mundo olhando, todo mundo falando, eram populares. Porque muitas já faziam vôlei no Mackenzie, só que o Mackenzie lá não é faculdade, igual em São Paulo, é onde eu comecei, né? É um clube. Sim. É um clube onde eles têm uma escola e um celeiro no voleibol gigantesco, né? Portanto que eu sou de lá, a Gabi, que é a capitã da seleção, é de lá, a Sheila, que é bicampeã olímpica, é de lá. Então eles são celeiro mesmo. Caramba. No voleibol. E aí eu vi as meninas passando e todo mundo falando, ainda muito jovem. E o Carlos, ele adorava o vôlei. Então ele ficava lá assistindo, né? A gente estudava de 13h às 5h. E ele ficava lá vendo o time e falava, você tem que ficar um dia. Mas a minha mãe não me deixava ficar, justamente para me proteger, né? Porque o treino era de 5h30 até às 7h da noite. Então, como a gente morava numa região ainda em construção em Belo Horizonte, para tirar do acesso, né? Sim. Aos aliciamentos de drogas, aliciamento de fazer coisas erradas. Então minha mãe tinha medo, ela me protegia ali. Então, hoje eu entendo, na época eu ficava, né, puta, falava, ela não me deixa ficar lá assistindo, deixa eu com o Carlos. Enfim, e aí o Carlos começava a ir na minha casa de tarde, após o treino, ia lá em casa e falava, vamos montar um barbante pra gente jogar na rua? Aí montava um barbante, Sim. ele vinha com a bola dele, mas sabia jogar, então ficava ali, o bairro começava a vir brincar. E eu comecei a ver que aquilo era, falei, nossa, que legal esse sentimento, né? Hoje eu sei que é endorfina. E aí um belo dia eu fui contra minha mãe, mesmo ela não deixando, eu falei, eu vou ficar para assistir. Fiquei lá com o Carlos, saí me escondido, aquela coisa de criança. E assim, foi muito incrível, assim, sabe? O incrível, o incrível, né? Que eu falo que é Deus, né? A gente acredita em algo que você nem sabe se existe ou que vai dar certo, mas eu entrei no ginásio da escola. Foi tipo mágica. A primeira coisa, eu olhei assim para as meninas, para um lado e para o outro, falei, nossa, todo mundo do meu tamanho. Então, a primeira coisa que eu senti foi inclusão, porque eu tinha 1,70 m e pouco. Naquela época, bullying. Sim. As pessoas me chamavam de vara de cutucar estrela, enfim, de vários nomes horríveis para essa idade, né? Para hoje eu nem ligo, ser diferente. Então, me senti... Primeira coisa foi isso, falei, nossa, olha, todas são do meu tamanho. Sou igual. Exato. Existem pessoas da minha altura. Porque é uma época que você depende muito da aprovação do outro, é uma fase que você está começando a descobrir o amor, né, o encantamento pelos meninos, e os meninos não olhavam porque eram menor, muito magra. Realmente estranha olhando hoje. Mas é uma... Pensando bem. É uma fase. Também que foi lá, né, gente? Então, a primeira coisa que eu me senti foi essa inclusão mesmo, de entrar num ambiente onde ninguém olhava para mim de uma forma daquilo que eu tinha vergonha, que seria a minha maior arma, né? Para fazer esse esporte, que é esporte de gente grande. E depois veio a estética. Aí depois disso eu olhei, nossa, presilinha. Então se você vê os meus jogos, principalmente mais jovem, eu jogava 30 de um lado, 30 do outro. Uma coisa mais, né, feminina, assim, bonitinha, lacinho. O rabinho cheio de elastiquinho, tudo estilosa. Então, primeiro foi essas coisas, porque eu não tinha esse incentivo ao esporte e o vôlei até ali não era uma paixão viva em mim. Mas depois que eu vi isso tudo, a paixão nasceu automaticamente, eu fui me apaixonando, como sou até hoje, né? Como se diz, galera, eu sou viciada nesse esporte, esse vício bom. E aí depois veio a joelheira, veio os equipamentos, eu falei, nossa, que legal, eu sei que eu saí dali do treino, que eu cheguei, eu assistindo ali da arquibancada do ginásio, falei, cara, eu vou pra casa e vou pedir meu pai uma joelheira de qualquer jeito agora, porque eu vou fazer parte desse time. E aí, isso pensando sozinha, né? E na sua cabeça a joelheira era a parte... mais importante para eu chegar lá e pedir pro treinador. Porque eu falei, olha, eu vi a altura, eu não vou poder falar sou grande, né? Porque seria uma coisa... Né? Não era eu nem tinha maturidade para isso. Hoje, vendo a primeira ferramenta que eu olhei e falei que eu vou pegar a joelheira. Aí cheguei em casa correndo, minha mãe me dando, né, aquele esporro porque eu cheguei depois do horário, que eu, né, e não tinha celular, né? Não tinha celular. Mas se eu tivesse celular, ela ia falar, volta, eu ia ter ia ter um chinelo voando. Porque naquela época o chinelo voava. Teleguiado. As árvores era o chinelo de equipamentos para elas, né?
graças a Deus. Acabou. Era bom. Não, mas era bom porque a gente quando vem de lugares aonde o aliciamento para coisas ruins, caminhos, Sim. né, que a gente sabe, porque muitos dos meus amigos ficaram lá nesse caminho, né, e familiares, enfim, a gente sabe que o destino certo é esse, você precisa ser mais aqui, duro, né? a rédea. E naquela época elas também não tinham conhecimento, então dá uma chinelada, um negócio, né, uma varinha, que pegava aquela varinha, fazia assim, a gente corria, minha filha, virava o Bolt. E a mãe atrás, né? Falei, é melhor parar. E a frase, se correr é pior. Pior, exato. Quem nunca? Exato. Aí você não sabia se corria, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Dava umas 2 voltas na casa e depois fala, para, é melhor tomar umas varadinhas agora do que tomar outras porque depois. eu só tô incentivando a raiva dela, vai ser pior. E eu agradeço muito ela. E aí cheguei em casa e falei, teve essa conversa com a minha mãe, aí eu expliquei pra ela e ela também não tendo conhecimento, mas vendo, né, aquela... A tua alegria. A alegria, aquela vontade, uma coisa, né, que eu nunca tinha tido ali até então tão forte. Aí falei, pai, quero uma joelheira, quero uma joelheira. Meu pai, o que é joelheira? Eu nem sei o que é isso. Aquela do vôlei. Vôlei é aquele que joga a cestinha. Com a mão. Falei, não, pai, vôlei é o da rede, aquele que os meninos